Você sabia que neste exato momento metade do seu cérebro está lutando, está brigando com a outra metade? Neville explica isso de forma magistral em uma das histórias mais antigas da humanidade, porque no Antigo Testamento é contada uma história escrita muito antes, de que a neurociência te falaria sobre padrões mentais, redes cerebrais, ondas teta e alfa, ou respostas automáticas do sistema nervoso. E me refiro à primeira briga familiar da história, que foi uma briga entre irmãos. Sim, imagino que você já conhece essa história de Caim e Abel que acontece no Gênesis. Eu me lembro que na escola nos disseram que esse foi o primeiro crime que houve na humanidade. Porque no Gênesis aparece um jovem que mata seu irmão no meio de um campo. E é isso que nos contam, essa é a história. Mas deixa eu te dizer que essa não é apenas uma história de um crime que aconteceu entre dois irmãos, mas sim uma história que acontece dentro de nós constantemente e acontece todos os dias. Certo? Agora preste bem atenção, porque de forma esotérica isso foi o que nos ensinaram, não é? No início, Adão e Eva saem do Éden, são expulsos do Éden, e acontece o primeiro nascimento da história. Certo? Do fruto de Adão e Eva nasce primeiro Caim e depois então nasce Abel. O tempo passa, Caim cresce e ele decide se dedicar a trabalhar a terra, se torna um agricultor e Abel se torna um pastor de ovelhas. E então conta a história que de repente um dia os dois entram em acordo e decidem levar uma oferta para Deus. E cada um tem que escolher o que vai levar. Então Abel cuida cuidadosamente, seleciona o melhor do seu rebanho, e então Caim pensa em levar os frutos do seu trabalho, como ele é agricultor, leva algumas frutas e verduras, e depois disso, os dois vão se encontrar com Deus. Em seguida, Deus aceita com prazer a oferta de Abel e rejeita Caim. Ele diz que não. O que acontece? Que Caim fica bravo, fica furioso, fica cheio de ciúmes por dentro. E depois, o que Deus faz? Deus ainda pergunta para ele e diz: Caim, por que você está bravo? Por que mudou o seu semblante? Ele diz, mas também o adverte: o pecado está à espreita da sua porta e você pode se controlar, diz Deus. Mas Caim não escuta, e em vez disso diz para Abel: irmão, vem aqui, me acompanhe, ele diz. E depois o que ele faz? Leva Abel para o campo. E lá decide separar a energia vital do corpo de Abel, ou seja, ele o mata. E então Deus fala com Caim e pergunta: ei, Caim, onde está seu irmão? Ao que Caim responde de forma bem seca: por acaso sou eu o guardião do meu irmão? Veja só, ele está respondendo isso para Deus. Então Deus já responde: mas o que você fez? O sangue do seu irmão clama desde a terra, você vai sofrer as consequências. Agora, por mais que você trabalhe a terra, ela já não vai te dar frutos. E você vai ser um errante e andará pelo mundo como um fugitivo, como um vagabundo. O que acontece? Caim se assusta e reclama com Deus, dizendo: mas Senhor, por favor, esse castigo está pesado demais para mim. O Senhor está tirando tudo de mim, está me afastando da sua presença, e qualquer um que me vir lá fora vai querer me matar pelo que eu fiz. Deus ainda responde para ele. E de uma forma estranha vou te explicar por quê. Porque ele diz: Caim, não se preocupe, isso não vai acontecer, não vai ser assim. Se alguém ousar te fazer mal, o castigo para ele será 7 vezes pior. Sim? Então aqui eu te digo que Deus faz algo estranho, porque o que ele faz é colocar uma marca em Caim. Mas ele não coloca essa marca como um castigo, e sim como uma forma de proteção. Por quê? Porque quem fizer mal a ele receberá esse mal 7 vezes mais. Beleza? Depois disso, Caim vai para um lugar chamado Nod, perto do Éden, encontra uma esposa e depois constrói uma cidade. E assim termina a história. Então agora quero que você pense no seguinte. Porque é aqui que fica interessante quando você vê isso pela interpretação metafísica. Porque veja, você acredita que o Criador de todo o universo, a inteligência infinita, o Deus que tudo pode, onipresente e onipotente,
Você acha que esse Deus tem preferência por algum tipo de comida? Caim leva frutas frescas para Deus e ele vai dizer: não, veja bem, eu prefiro carne. E então Deus pergunta a Caim: ei, onde está seu irmão? É Deus, não é? Ele deveria saber onde está o irmão, onde está Abel. Sim? E você acha que ele não saberia o que o neto dele viria a ser? São seus netos porque são filhos de Adão e Eva. E ainda, Deus protege Caim depois de ele ter matado o irmão, para que depois o jovem encontre uma esposa e construa uma cidade. Então, se você olha por esse lado, percebe uma coisa. Esse texto ele não está tentando te contar uma notícia do mundo antigo. A primeira briga entre irmãos, a primeira briga da humanidade, né? Não está contando história secular, como diria Neville. Está te mostrando um drama psicológico. É como se fosse um manual simbólico de como funciona o ser humano quando a consciência desce para viver essa experiência tridimensional. E é aqui que Neville entra de forma brutal, porque Neville nos diz algo que sacode todo mundo. Ao ler isso ou começar a estudar esses assuntos pela primeira vez, porque Neville te diz que o Senhor de quem a Bíblia fala não é alguém externo, mas sim a sua própria consciência. E em Êxodo 3,14, Deus se define como quem? Como eu sou. Eu sou é a autodefinição do Senhor. Então, quando você lê Deus neste capítulo do Gênesis, segundo Neville, você pode ler assim: minha consciência. E se Caim e Abel são seus netos, pois vêm dessa mesma raiz, ou seja, são duas funções dessa mesma consciência. Seriam duas partes, duas formas de viver dentro do ser humano, onde Caim representa a percepção limitada dos sentidos, a rendição passiva diante das aparências. Assim, Neville descreve Caim nos tempos de semeadura e colheita. Caim é aceitar o mundo assim, e como aquilo que está sendo ensinado a você. É como dizer: isso é o que eu vejo, portanto, isso é o que eu sou. Sim, e acreditar nisso faz com que você fique preso ao seu desejo insatisfeito. Sim, porque se você só aceita o que seus sentidos te dizem, então seu futuro fica condicionado a ser uma repetição do presente. Não. O rejeitado continuaria se sentindo rejeitado. O pobre continuaria pensando como pobre e sendo pobre. O desajeitado continuaria se sentindo desajeitado e, portanto, continuaria sendo desajeitado. Abel, por outro lado, representa outra coisa. Para Neville, Abel é o desejo realizado. É aquela parte de você que pode se elevar acima da evidência do que seus sentidos mostram. É a sua capacidade de sustentar internamente uma realidade que ainda não se expressa do lado de fora, que ainda não se manifesta externamente. Por isso Deus, sua consciência, rejeita a oferta de Caim, porque Caim oferece à consciência aquilo que colheu com seus sentidos da terra, o que veio da terra. Mas Abel oferece algo muito diferente. Abel oferece os primogênitos do seu rebanho. Oferece o primeiro, oferece o melhor. E Neville interpreta o pastor como alguém que cuida de um estado interno, não simplesmente de algo material. E para Neville, Abel oferece fé. Neville, neste capítulo, conecta isso com Hebreus, onde nos é dito que sem fé é impossível agradar a Deus. E também nos é dito que a fé é a substância do que se espera, a evidência do que não se vê. Essas são frases clássicas de Neville, sabe? Então, com isso, você pode perceber que Caim e Abel não são nada mais do que duas formas de usar a sua consciência. Você pode se render ao que está vendo, ou pode assumir ativamente, com fé ativa, aquilo que ainda não vê. Certo? E é interessante porque essa não é uma ideia que aparece só na Bíblia, mas existem histórias muito parecidas ao longo do tempo. Em Roma, por exemplo, Rômulo mata Remo e depois funda Roma. Na mitologia egípcia, Sete mata Osíris porque tem inveja dele e para poder usurpar o trono.
Então sempre aparece esse tipo de luta entre dois. E pode ser interpretado assim: a parte de você que só confia no que pode tocar, no que pode medir, no que pode comprovar, contra a parte de você que pode sustentar uma fé verdadeira. Fé que não é visível, que é uma fé ativa. E se você for aos Salmos, o Salmo 46 te diz: o que diz o Salmo 46? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você já leu isso milhares de vezes. O que significa aquietar-se? Estar quieto é cessar, é parar, é soltar. É deter a atividade da mente racional, que está apenas processando o que seus sentidos gritam para você e o que você pode ver, nada mais. Com os sentidos físicos. E depois, em Mateus 6, ele diz para você: entre no seu quarto e, fechando a porta, ore ao seu pai que te ouve em segredo. O que é o quarto? O quarto é o seu espaço interior. Feche a porta e feche a porta. Fechar a porta é fechar os seus sentidos. Certo? Então esses textos, você concorda que não podem ficar só na teoria? Porque a pergunta óbvia é: ok, isso é muito interessante, esse ensinamento tem muitos anos, faz sentido para mim e é muito bonito. Mas Raul, me diz, como eu aplico isso? O que eu faço? Como eu posso colocar isso em prática? Bom, primeiro você fecha a porta, né? E você faz isso de forma literal e simbolicamente, você fecha essa porta. O que você faz? Você procura um lugar onde ninguém te interrompa. E depois, em segundo lugar, você fica quieto. Você faz essa pausa, para de dar poder a Caim, ao que seus sentidos insistem em repetir sobre sua situação atual. Ok? E depois, número 3, uma vez que você entra nesse estado de quietude, você escolhe uma cena. Aqui eu vou me aprofundar em Neville. É uma cena que seja pequena, que seja concreta, que seja natural. Certo? É uma cena que implica que o que você deseja já se realizou. Você quer viajar para algum lugar? Me diga, o que você estaria fazendo? Com quem você estaria? Que tipo de notas você traria na sua carteira? Se você estiver na Colômbia ou na Europa, que moeda você teria? Você quer um novo emprego? Qual seria o horário? Como você estaria vestido? Como se sentiria ao voltar para casa? Que rota escolheria? Por onde dirigiria? Você quer um relacionamento estável? Como essa pessoa te trataria? Ele faria café para você de manhã? Ele te respeitaria? Vocês sairiam juntos com frequência? Sim. Então você responde essas perguntas, e outra coisa é que a cena não precisa ser algo espetacular, sabe? A única coisa que você precisa fazer é fazer com que pareça real. E você mantém isso, e mantém não uma vez nem duas vezes, mas você repete isso noite após noite. Até que você para de sentir que está imaginando e começa a sentir que está lembrando de algo que já é verdade, ok? É aí que Abel volta à vida, volta a viver. Porque algo curioso, Abel, você sabe o que significa? Significa sopro de vida. E por isso, toda vez que você volta a sentir como real o seu desejo realizado, Abel volta a respirar e volta a respirar dentro de você, ok? Então, se você prestar atenção, o que Neville ensinava como uma técnica espiritual nos anos 50, essa história já mostrava de forma simbólica há milhares de anos, ok? E quando você vê dessa forma, essa história deixa de ser um romance antigo de ciúmes entre irmãos e se transforma em uma instrução. E é uma instrução para hoje. É uma instrução para você, não para amanhã, não para quando o mundo mudar, é para hoje, certo? Espero que tenha gostado do episódio de hoje. Conte nos comentários o que mais fez sentido para você nessa história. Eu adoraria saber. Leia o que você escreve e tento responder a maioria dos comentários. Se quiser se aprofundar e aplicar esse ensinamento no dia a dia, te convido para a Escola TM Plus, onde trabalhamos exatamente nisso, colocando tudo em prática, passo a passo. E além disso, no final deste mês, teremos a segunda edição do nosso Retiro Metafísico, que é um fim de semana dedicado a deixar de apenas entender essas ideias e começar a vivê-las, e, portanto, para que você veja a transformação.
Então, se você sente que esse é o seu momento, vou deixar aqui embaixo o link para você clicar e obter mais informações. Certo? Então, muito obrigado por me acompanhar com Caim e Abel. Te mando um grande e forte abraço. E sem mais, aqui do Domina Tu Mente com Raul, nos vemos no próximo vídeo ou videoprograma. Até logo!